estudar, namorar direitinho, arrumar um bom emprego, né? E esse impulso ao narcisismo, né, ao amor a si mesmo e aos pais, etc., ele é tão impregnado na cultura, né, na gente, que a gente não percebe nele um perigo também, né? Tem um conto do Machado interessante. Boa noite, Maria Pita. Tem um conto de Machado muito interessante que é chamado Incêndio. 2 anos antes do Machado vir a óbito, em 1906. E o Machado, como ele é muito, meio que sem vergonha, assim, para criar uma situação enganosa para o leitor, um sujeito estava lá, meio assim e tal, aí ele se alistou como voluntário. Não lembro exatamente o conto, podia ler de novo. Mas o mote, né, a pegada que ele joga, pegadinha de Faustão, assim, é: de longe alguém grita incêndio, tá vendo um incêndio. Ele vê uma mulher assim no aquela varanda no alto e se precipita escada acima. Quando ele chega lá e vê naquele fumaceiro todo, na verdade nem uma boneca, era um manequim. Uma loja de roupa assim, um manequim. Boa noite, Kátia. Ele vê então, era um manequim, não era uma mulher. E ele tinha gritado incêndio, né? E na ânsia de ajudar o próximo, o amor ao outro e ser elogiado e reconhecido como aquele que prestou um serviço, ele se precipita nesse movimento. Aí, quando ele volta para salvar a si próprio, agora de não morrer queimado, né? Porque o que ele viu lá em cima não era uma mulher, era um manequim. E nisso que ele volta, a casa já está caindo, quebra uma perna dele. E o conto termina dizendo, o Machado, que ele resolveu ir morar na Índia. Não me lembro se é Nova Delhi, uma cidade da Índia. Aí diz assim, curado do desejo de salvar ninguém. Tá? Então, nós estamos entrando aqui, Kátia, você que trabalha, né, em UTI, assim, assistente, ajuda pessoas que chegaram ali, muitas vezes. Boa noite, Francisco, obrigado pela presença. Boa noite, André. Muitas vezes, então, você está ali vendo uma pessoa que chega de maca, né, carregada, foi, como se fala na gíria, né, foi bancar o herói e, é, e depois tem um filme americano sobre isso também, Nascido em 4 de Julho, com Tom Cruise. É um soldado que vai ao exército na guerra do Vietnã, se não me engano, e quando ele retorna em cadeira de rodas, aí que ele vê o que é o heroísmo para o americano, tá? O sistema de saúde americano não contribui em nada, ele fica jogado nos corredores, ele está meio que abandonado ali, assim. Boa noite, Ellen. Aos cuidados de pessoas estranhas, né? Aquele grande herói que vai à luta na guerra para vencer, ele não tem retaguarda nenhuma se ele voltar chumbado, né? Então, esses elementos que a gente cria nos nossos filhos para serem, assim, como que heróis, bem-sucedidos, trabalhar muito, dedicar-se, ganhar dinheiro, né? Ânsia de sucesso, a gente mesmo passa por isso, quanto ser humano, né? Muitas vezes você não percebe que você está envolvido com gente do lado, né, que você nem vê você nesse jogo e tira benefício, né, tira proveito disso. Uma frase que eu joguei aqui para uns colegas assim, só para pensar, né, porque a pergunta é sempre filosófica, né? A Lígia botou uma menininha aqui chamada Virgínia, que era chamada chata perguntona. Chata perguntona. Desde criancinha perguntava tudo. Sabe por que o Freud era facilmente enganado?
tá? Boa pergunta, né? Porque o Freud, por que que é facilmente enganado? Então vamos pensar essa pergunta, né? A gente estudou bastante já aqui, já vem estudando desde 2017, né? Tem 2 livros que já saíram, né? O Freud com o narcisismo, o Machado com o narcisismo também. O Freud descobriu o narcisismo aos 58 anos de idade. O Machado começou com o narcisismo com 17 anos de idade. Então, o Machado conseguiu se proteger mais para não cair em armadilha, né? Então, o narcisismo é uma faca de dois gumes, assim, é um perigo, porque o Freud envolveu-se com Jung e tinha o narcisismo muito avantajado, tá? Achando que levar só vantagem. Ele foi desviando a psicanálise, né? Desviando cada vez mais para os arquétipos, para o inconsciente coletivo, para cartas do tarô, né? Signo do zodíaco. O Jung era presidente do movimento psicanalítico, o Freud era funcionário dele, era secretário do Jung, né? Tá? Quer dizer, o Jung foi percebendo que o Freud, ao querer ter o Jung como príncipe herdeiro, o sucessor dele, ele, assim que ele descobriu isso, o Jung chegou perto do Freud como aluno querendo aprender, em 1906. Em 1909, o Freud começou a se sentir assim, seguro com Jung para botar ele como sucessor. É comum quando você põe alguém como sucessor, aquele sucessor depois dá um jeito de se livrar de você para você nunca mais tirar ele de lá, né? Então o Jung estava nesse movimento muito ambicioso e o Freud tomou um choque, falou assim: poxa, eu nomeio um aluno aqui para o departamento, o aluno vem me destituir do função do departamento para tomar o meu lugar, eu ser mal visto no departamento, queimo meu nome, essas coisas que acontecem na rivalidade do mundo, né? Então, quando você. Por que que o Freud era facilmente enganado, né? Porque se cercou de pessoas que tinham um narcisismo muito maior que o dele, né? E queriam vencer dando pernada. Depois foi o Otto Rank que repetiu o mesmo processo em 1923, o William Reich, mesma coisa, com a teoria do orgasmo, do orgônio, né? 1930. Cada um quis pegar uma rebarba da psicanálise e o Freud foi o único que manteve assim uma certa honestidade, porque por mesmo que ele não estivesse totalmente claro com relação ao narcisismo, ele também não se furtou de introduzir, tá? Ele não cometeu a falha, pior ainda, que seria negar a existência desse conceito estrutural, né? O narcisismo estrutural da sociedade, ele passa no meio da formação da gente sem que a gente esteja atinado para ele, tá? Quando a pessoa te elogia, né? Essas frases do Freud, assim, você nunca está tão indefeso como quando recebe um elogio, né? Recebe um elogio, o idiota vai e trabalha mais ainda. Então, na sociedade atual que impera o narcisismo, assim, do jogo de interesse, a gente tem que ter muito cuidado, né? E é um alerta que a gente está tendo aqui lendo a Lígia, né? Eu vou começar a leitura porque 8h15 chegou quem tinha que chegar, é o horário que a gente começa. Boa noite, Clarice. Então, a gente está lendo aqui, para quem está chegando, né, não pegou do início, o livro Ciranda de Pedras, da Lígia Fagundes Telles. É um livro autobiográfico, tá? Ela é muito esperta, a Lígia, ela criou uma autobiografia extremamente disfarçada. Virgínia não é a Lígia, né? A Laura não é a mãe dela, o pai não é, enfim. Então, ela criou um arcabouço para criar uma menininha lá dentro dessa família, que é perguntona, tá? Começa o romance com ela tendo uns 5, 6 anos, vai descobrir aos poucos, perguntando muito no ambiente, perguntando a todo mundo, ela vai descobrir que a mãe tinha saído com um médico, engravidou, médico conquistador, a Laura, e essa mãe, Laura, era casada com o Natécio e tinha 2 filhas, tá? Otávia e Bruna.
E quando o Natesto ficou sabendo que a mãe tinha engravidado de outro homem, mudou-se para outra casa, ele era um homem muito mais rico, né? Uma mansão. Para lá ele mudou com as duas filhas. Na verdade, ali a gente não explica se ele mudou para lá ou se ele morava lá já e alugou outra, lá onde morava a menininha com a mãe. Ela não dá esse detalhe assim histórico e geográfico, ela não põe data, não põe nada. Fica meio nebuloso. O importante é saber que tinha duas casas. Uma casa mais rica e essa casa onde o médico, né, que tinha engravidado a mulher. Agora a Lígia cria todo esse artifício, assim, também baseado no narcisismo. A mãe se empolgou demais, tá? O cara começou a galantear a mulher, ficar ali cortejando, né? Alguma coisa ele fez e ela se envolveu nisso, entrou nessa fria. Quando for voltar para casa, estava grávida, tá? Bom, a garotinha vai descobrindo que ninguém fala para ela desde cedo, 5, 6 anos, você não vai falar essas coisas, ninguém fala, né? Então, nós temos aqui uma notícia muito interessante que a gente leu, por sugestão aqui do Marcos. No domingo, a gente leu Viagem à Roda de Mim Mesmo, onde o Machado vai trazer a formação agora de um garotinho, não de uma menina, quando ele descobre, através do pai, que para fazer as coisas ele também tinha que ser meio corajoso. Tá? Não vai no quintal do vizinho roubar a fruta mais não, hein? O garoto fica apavorado, tem medo, porque o pai não apoia ele, né? Tá? O pai não apoia ele. E ao não apoiar o filho falando assim, o medo da lei, o garotinho, o Machado cria o duplo. Por isso que a gente foi ler domingo o duplo, em Machado, porque tem aqui na Lígia esse fenômeno do duplo, na idade adulta agora, né? Mas a garotinha Virgínia, ela vai descobrindo um monte de verdades ocultas, ela vai crescendo, quando ela descobre que todo mundo sabe, menos ela, então ela pede para ficar internada lá num colégio interno, onde ela não vinha em casa nunca, morava lá direto. A Lígia não dá essas datas, mas parece que ela passou o ginásio científico, né? 7 anos lá interna, e quando terminou com 18 anos, mais ou menos, voltou para casa. Que é quando ela tinha 20 anos, a Virgínia. Lá no textinho do Machado, ele fala essa frase, né? Tudo eram medos de criança. Os medos infantis que persistem no adulto, né? Eles perduram na gente, tá? Tem uma passagem do Freud, que a gente está misturando aqui a Lígia com o Freud, para trazer vários pensadores, para não dizer assim, muita gente fala assim hoje, Freud é metafísico, Freud isso, Freud aquilo, Freud é cocaína, fica essas conversas. Nós estamos trazendo, então, outros elementos que comprovam, não a teoria do Freud, mas a cultura humana da religião, né? Você pegar a polícia, a religião, é assim a sociedade. A gente tem na gente o id, né? Que quer fazer as coisas. O id é isso, né? Impulsivo. Muitas vezes o ego, né, que é o eu, não controla bem, o id vaza. Quando o id vaza, burlando o eu, assim, bebe muito, sai com a mulher igual saiu aqui, a mulher grávida, ou essas coisas. Quando você fura a lei, assim, das convenções, vai vir o superego social. O superego não está dentro de mim, é a polícia, né? É o manicômio, é o pai da é o marido da Laura, que o Nateste, né, que é o superego, assim, é alguém lá fora que vai dizer, vem cá, você pulou a cerca, né, muito bonito, tá, mas e aí agora? Tá? Então o Freud cria esses nomes, id, ego e superego, Delma, você, psicanálise, id, ego, superego, essas coisas estão ultrapassadas. Não está ultrapassado, né, ao contrário. Toda hora o id quer, assim, dar uma bicadinha, o eu fica ali olhando se vai ou não, tomar uma cervejinha a mais e pegar o carro, daí a pouco a polícia na frente te pega, rouba sua carteira e você, puta merda, agora eu vou ficar sem carteira de motorista. Não, né? Então, o superego estava ali na esquina, ali esperando. Então, Freud não é uma teoria inútil, né? E tem que havido um equívoco com o narcisismo. Voltando então, lá em 1913, o Freud escreveu sobre esse medo de criança. A psicanálise foi obrigada a fazer a vida psíquica dos adultos derivar daquela das crianças. Tá vendo? Que é o que a gente está lendo na Lígia.
tomando a sério a frase que diz: o menino é pai do homem. Tá? Em que sentido que ele é pai? Que a psicanálise rastreou a continuidade da psique infantil com o adulto. Os sentimentos da gente, aquela obstrução da lei lá que o Machado mostra no Garotinho Plácido. Quando ele é adulto, ele não consegue fazer o que ele fazia quando era criança com facilidade. Eram medos infantis, mas que perduram no adulto. Ele fica ali, bom, roubar uma goiaba é fácil, eu sou criança ainda, né? Meu pai briga e tudo, mas termina aqui a conversa. Agora eu vou botar a mão no peitinho da Henriqueta, né? Vou tirar a calcinha dela, vou tentar mexer no corpo dela, não pode dar tudo errado, eu passo por tarado, invasivo, né? E pronto, tá vendo? Porque a lei social para uma criança difere do adulto, né? Muito embora a criança não sabe disso, ela sempre tem medo do maior, né? Mas o menino é pai do homem, então aí a psicanálise rastreou, né, a continuidade que vai do psiquismo infantil para o adulto, mas também notou as transformações e reordenações que sobrevêm nesse caminho, tá vendo? Transforma e reordena, né? Porque você não é mais uma criança agora, né? Você tem medo infantil. Quando o Machado bota isso aqui, lembrando aqui uma coisa, né? O nosso grupo começou a pesquisar o Machado em 2020, 2021, tá? Tinha um rapaz, um sociólogo, né? O Marcos. Lembrei dele essa semana, vendo um vídeo lá de outubro de 2020, 2021. E o Marcos, dizendo, Marcos Coelho, Adelmo, o que me surpreende no Machado é que ele, com duas palavras, ele diz um conhecimento ou uma frase que muitos autores gastam dois parágrafos para explicar. Esse Marcos Coelho leu Machado com essa inteligência. Olha só a frase. Medos de criança. Eu lembrei dele nessa frase, porque tá bem sintético, né? O Machado tá dizendo assim, o Plácido tinha medo de criança, mas ele era um homem agora, né? Tá? Precisou um parágrafo inteiro para o Freud dizer o que o Machado disse com duas palavras. O Freud vai dizer aqui que o medo da criança, o menino é pai do homem, porque o medo dele vai persistir no adulto, ele precisa passar por transformações, né? Agora você já é um rapaz, está com medo de barata? Uma frase inteira para dizer uma coisa aqui, medo de criança no adulto. Plácido, um homem adulto, tinha um medo de criança, medo infantil. Ele fala isso aqui, né? Eu trouxe para cá porque vou montando meu arquivo para depois a gente aproveitar, né? Senão você não lembra esse rastreamento todo, né? Foi buscar o duplo no Machado, ele usa uma frase para dizer, entre mim e mim mesmo, não sei o que se levantou, e tom meu inimigo. Inimigo é porque mistura amigo com inimigo, né? Dentro de mim tem uma coisa que é meu amigo e meu inimigo ao mesmo tempo. Meu amigo e meu inimigo sou, seria assim. Eu sou meu amigo e meu inimigo, né? Eu sou meu amigo quando eu digo assim, vai, bebe mais uma, mas eu sou meu inimigo assim, você se fudeu nessa, né? Quer dizer, eu mesmo cavei meu buraco, né? Então eu sou meu amigo e meu inimigo ao mesmo tempo. Aqui ele diz, então, né? Lá no adulto, agora devia acontecer o mesmo. Vá que em criança corresse duas vezes as frutas do vizinho, tá? Então ele está lembrando por que que ele não consegue. Tem um medo infantil persistente nele, que está grande ainda, né? Tá? Ao pensar nas frutas, pensei também no misterioso desdobramento de mim mesmo e tive uma alucinação. E teve uma alucinação na infância e teve outra agora adulto. Repetindo então a garotinha, né? Pergunte a Bruna. Seu nome agora é Dona Chata Perguntona. E que coisa, Bruna sabe melhor do que eu. Pergunte a ela, vai. Ela está perguntando assim, investigando a menininha, né? Sobre a relação, por que que essas duas irmãs moram só com o pai, né? Ela estava perguntando muito. Quer fazer perguntas, ó, não é mesmo? Seu nome agora é Dona Virgínia Perguntona.
Porque perguntar é o que mais incomoda, né? O perguntar é filosofia, né? As perguntas são filosóficas. Quando a criança descobre que o corpo dela tem uma imagem? Ó, que pergunta. Perguntei hoje aqui aos estudantes de autismo aqui de Vitória, né? Botei também lá no grupo. Quando a criança descobre que o corpo dela tem uma imagem? Porque quando nasce não tem a imagem, ela não sabe o que é imagem, né? Ela vai observando o ambiente, vê a cara da mãe, vê a mamadeira, chora, faz aquele engatinha, balbucia, não fala nenhuma palavra até 1 ano, 11 meses, assim, não fala nenhuma palavra, né? Lógico. Lá pelos 8 meses começa a falar alguma coisa, assim, balbucia muito treinando, mas não fala. De repente, chega um instante que ele identifica, encontra a identidade dela, né? Identidade entre imagem e corpo. A gente já repetiu várias vezes um filmezinho que um garotinho fica procurando o eu dele. Com certeza ele fez aquele movimento aí várias vezes, tá? Eu tinha um filhinho que eu falava, vai ver se tu no banheiro, vai ver. Aí falava, passou uns 2, 3 meses até ele descobrir que a imagem não pode estar dissociada do corpo, né? O meu pai não pode estar no banheiro e aqui na minha frente. Então, de alguma maneira, a criança vai pregar a imagem dela no corpo, né? E quando ela tem essa noção abstrata, sem saber que teve, tá? 1 ano de idade, não... se você perguntar a alguém do grupo, quando você descobriu, né, que o seu corpo tinha uma imagem? Ninguém lembra, porque aconteceu sem saber, né? O inconsciente do Freud estaria mais ou menos aí, tá? É o pontapé na bola, né? Tá? A subjetividade dá um pontapé na bola quando eu consigo saber que a imagem, porque todos os objetos do mundo, né, tem o objeto físico e a imagem dele, não é isso? A imagem primordial é a imagem do corpo, né? É com ela que eu vou associando imagens aos objetos e aí então eu vou dando nome. Aquelas pessoas que eu tinha visto à minha beira, assim, minha mãe, meu pai, o carrinho, a casa, a boneca, tudo isso que eu via antes, que eu não nomeava, depois que eu nomeio o corpo, ou identifico a imagem com o corpo, eu passo também a começar a dar nome. Aí a criança começa a falar mãe, começa a surgir a linguagem, né? Ela vai associar aqueles sons que ela já balbuciava e ouvia no ambiente. O primeiro filho meu, quando falou mãe, minha esposa gravou aquilo, nunca mais esqueceu, assim. Primeira vez na vida que eu escutei a palavra mãe, que eu nunca tinha sido mãe antes, né? Deve ser emocionante para a mulher que o filho reconheça ela como mãe. Tá? Então, eu vou entrar aqui no 7, né? A gente já cozinhou bastante, 8h20, né? Vamos lá. Capítulo 7, então, fala. Então, a Virgínia cresceu, teve uma noite de Natal, tinha combinado que ela ia sair com um rapaz, né? Acabou saindo com outro, um tal de Rogério. A Virgínia, a Bruna era casada, né? A Otávia tinha um namorado. E a Virgínia tinha chegado do convento há pouco tempo, do colégio interno, e ainda era virgem, tá? Então vai ter a primeira noite aqui de amor da Lígia, né? Da Virgínia, né? Fica aí à vontade, que eu vou um instante ao clube e volto já. Te amo mais. Assim, aqui na noite anterior de Natal, né? A Virgínia tinha saído com o Rogério, ido para o apartamento dele, tá? 1954, esse romance, né? O Rogério é um estranho, não era namorado dela, saíram os dois sozinhos no escuro à noite, todo mundo reparou, claro, né? E ele foi para o apartamento dela, ela foi para o apartamento dele e dormiu lá. Então assim começa o capítulo 7. Rogério bota um bilhete para sair e diz: fica aí à vontade que eu vou um instante ao clube e volto já. Te amo mais do que ontem, tá? E menos do que amanhã. Aqui a gente estudou no Machado, o Ricardo está aqui presente, e o Machado chamava isso de hieróglifo, né? Hieroglifo. É uma frase que você joga para deixar pensativo. Quer dizer, se eu te amo hoje mais do que ontem e menos que amanhã, eu te amei muito hoje e só. Né? Ontem eu não te amava e nem amanhã também vou te amar mais. Eu te amo mais do que ontem, né? Ou seja, eu gostei muito que você veio dormir aqui. Agora, tchau. Estou indo lá para o meu clube, né? Fique à vontade, tá? Vai, tchau.
uma espécie de descarte, né? Aquele negócio assim, comeu e largou, né? Jogou, agora pronto, já foi embora. Logo abaixo do nome havia um capricho, caprichado PS, letra infantil, na copa você encontrará leite e frutas. Isso aqui que vai gerar na Lígia uma paranoia, na Virgínia, né? Porque, assim, comeu, foi embora, né? Ainda deixou a comidinha para mim aí. Virgínia ficou a imaginar o quanto ele devia ter achado oportuno aquele mais do que ontem e menos do que amanhã. Porque essa frase matutando, né? Vestígio de alguma novela de amor. Fixou-se no R do Rogério, com floreios como nas iniciais de um álbum de bordados. Sentou diante da mesa de toilette e, apanhando o mesmo lápis por ele usado, escreveu no verso do papel, né? No verso aqui, tá? Passando pelo verso, né? Meu caro, não posso te esperar. Embora começasse o bilhete apressadamente, como se houvesse muito a escrever, ficou em seguida imóvel. O que lhe poderia dizer? Apertou as palmas das mãos contra os olhos fechados e tentou ordenar as ideias. Vejamos, o objetivo do bilhete é evitar que ele se envolva nisso. Não quer envolvimento, então, né? Eu te amei mais ontem. Letra infantil, né? Te amo menos, mais que ontem, hoje, e menos que amanhã. Então, eu te amei essa noite, tchau. Aquela não quer se envolva, né? Então, começa aqui uma paranoia. Baixou as mãos até o regaço, ali estavam os objetos de toilette. A escova, o pente, o pote do creme de barbear, o talco, a loção. Ela começa a observar o ambiente, tá? Masculino, né? O cara levou ela para casa, né? Fez isso e foi jogar tênis, largou ela lá. Na noite de Natal, hein? Tudo limpo e meticulosamente arrumado. Nem naquela manhã ele deixara de ir ao clube para o treino diário. Quer dizer, você não pode fazer isso com a mulher nunca, né? É a puta que pariu. Me comeu e foi jogar tênis, né? Esse vermelho aqui é o Adelmo que escreve. Seria mesmo uma pena envolvê-lo. Mas por que envolvê-lo? Os outros então não sabiam que ele não podia ser o motivo, mas ele talvez se sentisse responsável, e era uma pena toldar com algum remorso aquela transparência. Releu a frase: não posso te esperar porque vou me matar. Aquela, quer dizer, não tinha escrito no bilhete isso, né? Essa frase do me matar e não posso esperar apareceu no outro conto que um artista foi embora, que amava muito uma personagem, e ela diz: se você é mesmo, mesmo se mate. E o cara sumiu da vida dela, porque ela abusou demais do amor dele por ela, e ela então fez esse teste. Quem lê esse conto, alguns dizem que houve suicídio mesmo, não é, né? Quer dizer, você observa quando alguém está te explorando demais, né? Eu queria que você se matasse por mim como prova de amor. Aí o cara, de alguma maneira, entendeu. A Liz deixou em aberto. Mas tem essa frase que repercute aquela: não posso te esperar porque vou me matar. A Lígia, né? Quer dizer, a Virgínia, que não ia esperar. Mas seria de mau gosto deixar uma confissão dessas num quarto cheio de flâmulas. Tirou a virgindade dela e foi embora, né? Então eu vou me matar. Dezenas de flâmulas coloridas simetricamente pregadas em redor do espelho. Tudo naquele apartamento lembrava um atleta feliz, sorriu melancólico, porque o Rogério pegava, né? Assim, era um pegador. Além do mais, havia leite e frutas na copa. E ela queria ele também, né? Ela sabia que não ia render nada isso. Sorriu melancólico. Além do mais, havia leite e frutas. Não posso te esperar porque já é tarde. Então, vou me matar? Não, ia trocar. Não vou te esperar. O que que eu escrevo, hein? Não posso esperar, vou me matar. Já tarde. Paranoia, que é uma música de, né? Estava lembrando.
quando você vê a paranoia do Raul Seixas, né? Se eu vejo um papel no chão, medo de ter deixado a anotação que eu fiz, ela tá. O que eu deixo escrito, né? Eu vou sair sem dar satisfação nenhuma. Não posso te esperar porque vou me matar. Não posso esperar porque já é tarde. O que eu escrevo aqui no bilhete? Paranoia é a música do Raul Seixas que ele diz sobre o pânico de você deixar alguma coisa que rastreie e que te comprometa, né? Mas aqui ele direciona para outra coisa, a vida sexual. Estava com medo. Então a paranoia vem quando você fica nesse giro aí, né? E ergueu o lápis, Daniel teria também pensado em lhe escrever, ó. Lançou um olhar ao espelho, como se a resposta só pudesse vir do espelho. Ele não imaginava que ela pudesse vir a saber da verdade. O Daniel era o pai dela, né, o médico que engravidou a Laura, a mãe dela. Ele, Daniel, né, não imaginava que ela pudesse vir a saber que ele não era o pai dela. Afinal, era tio Daniel quem morria e tio Daniel era o intruso. Você nos esquecerá com facilidade, Virgínia. Mesmo que a pessoa não lê o livro, não conhece a história anterior, daqui a pouco, quando for lendo, só da gente falar tudo isso, você vai vendo como que o romance é muito interessante, assim, do ponto de vista da biografia da autora, né? Que ela disfarça enquanto mulher, né? Ela cruzou os braços em cima da mesa e neles apoiou a cabeça. Que ingênuo, pensou com doçura, fechou os olhos. O escuro familiarizava com a morte. Seria simples. Qualquer outra espécie de fuga podia ser uma solução mais frágil. Só a morte era definitiva. Perdi o alento, respondeu, como se lhe perguntassem a razão. E já estou com saudade dos meus mortos. Sentia que eram eles que agora giravam numa ciranda vertiginosa e a chamavam insistentemente, aqui, Virgínia, aqui, venha, aqui é lugar para você. Ela queria entrar na ciranda de pedra, que eram 5, né, que sempre andavam juntos. E eles afastavam ela porque ela não era irmã das duas, e o terceiro amigo lá, que também, né, 5, onde ela se sentia intrusa, né. Então, aqui fala, aqui, Virgínia, vem cá, mas dessa vez ela entrou no grupo, tá? Daquelas que tinham experiência sexual e agora também eram mulher, né? Poderia dizer-lhes que não fizeram nada por mal. É que o começo fora muito errado. Como num problema de álgebra, teria que apagar os primeiros cálculos e começar de novo. Tá vendo? Onde ela leva? Como se fosse um exercício de matemática da escola, né? Saí com o cara, né? Fui pra cama com ele, não era meu namorado, fiz alguma coisa para entrar no clube, né? Para também agora, vocês não podem falar nada de mim, né? Agora eu também sou mulher, né? Essas coisas que agora, hoje em dia, é mais acentuado ainda, né? Agora ela também entrou na ciranda, na roda da ciranda, da perda da inocência, né? Lembrou-se de Otávia. Não me peçam nunca fidelidade. Por que fidelidade se todos mudam tanto e tão rapidamente? Mas se nem a mim mesma consigo ser fiel. Seria bem divertido fazer uma pilha dessas Otávias, todas tão contraditórias e todas iguais, que não me reconheço em nenhuma delas. Aqui uma fala típica da mulher também em geral, né? A mulher tem esse escape, geralmente, tá? Quando você encosta ela contra a parede, né? Ela não é obrigada a ter uma posição garantida e permanente, né? Ela pode ter válvula de escape, tá? Mas quem fala isso é Otávio, aqui no caso, né? Mas é uma frase genérica, né, que a Lígia coloca, que é útil para qualquer circunstância de aperto, né? Se estando numa circunstância de aperto, você pode usar uma frase desse tipo, né? Por que fidelidade se todos mudam? E nem a mim mesma sou obrigado a ser fiel. Tá? Isso a gente faz também no cotidiano, né? Você, de vez em quando, você está numa situação de aperto. Não, fui eu não, tá? Eu não era comigo isso, viu? Isso aí, tá?
Principalmente quando você estiver na situação que te compromete, né? Chegaram a pensar que Otávio estava certa, devia ser fácil desfazer-se também das sucessivas Virgínias, nas quais se desdobraram, olha o desdobramento aqui do Machado, os muitos duplos que você vai criando, né, desde a infância, as várias personalidades, né? Desfazer-se da menininha, principalmente da menininha de unhas roídas, andando na ponta dos pés, agarrar-se só ao presente. Aqui mesmo de criança, tá vendo? Nua de lembranças, como se acabasse de nascer. Vi agora que jamais poderia se libertar das suas antigas faces. Impossível negá-las, porque tinha qualquer coisa de comum que permanecia no fundo de cada uma delas. Essa parte é muito bonita, né? A Lígia bota uma poesia aqui no meio de uma prosa, né? Tá cheio disso nesse livro. Vi agora que jamais poderia se libertar das suas antigas faces. Quem consegue se libertar das lembranças do passado? Impossível negá-las, porque tinha qualquer coisa de comum que permanecia no fundo de cada uma delas. Isso que permanece no fundo de cada uma delas é a primeira imagem, né? A imago paterna lá da criancinha, né? É de onde deriva o resto, mesmo que você não saiba, né? Aquilo que constitui a gente, que é essa imagem que eu não posso perder, minha cara, né? Você não tem cara, né, Adel? Não pode perder a cara. A gente estava lendo, interrompeu para vir aqui, vai voltar depois para ver o conto do Chamisso, onde o homem vendeu a sombra, tá? Vendeu a imagem dele, né? Então, tem uma imagem nuclear que, se você se desfaz dela, que seria a sua sombra, né? Aquilo que não desgruda do corpo nunca, se você perde isso, tá? É um perigo, né? Como é que você perde isso? A Maria G, quando foi pega roubando um potinho de creme, se matou. Então, você comete um crime que a sua imagem sofre esse abalo tão grande com relação à identidade, né? Futuca muito na identidade, ela fala isso aqui, né? Jamais poderia se libertar das antigas faces, impossível negá-las, porque tinha qualquer coisa de comum que permanecia no fundo. Qualquer coisa de comum que permanecia no fundo. É a base da pessoa, né? Onde você erigiu o seu eu, né? A sua história. Qualquer coisa que era como uma misteriosa unidade ligando umas às outras, tá vendo? Tá? Então, eu o fundamento que liga as coisas externas, né? Eu consigo nomear o mundo, né? Sucessivamente até chegar à fase atual. Aqui, eu não vou ler isso agora, eu trouxe para cá, a gente lê outra hora, né? Em outro momento, mas o Freud, na interpretação do sonho de 1900, ele passou perto desse núcleo, tá? Ele chama o núcleo do nosso ser. Vou ler só um parágrafo, que é longo, tá? Ele repete várias vezes o núcleo do nosso ser. Núcleo do sonho, núcleo do nosso ser, ó. É muita coisa para ler, né? Interpretação dos sonhos é o núcleo do pensamento onírico. No núcleo da gente tem o núcleo do nosso ser, que ele chama aqui o seguinte, ó. Nisso tocamos na teoria da origem dos sonhos, que se tornou a preferida dos autores médicos. A escuridão em que o núcleo do nosso ser, tá? O chama se esconde do nosso conhecimento, e a obscuridade da origem do sonho corresponde muito bem uma à outra para não serem relacionadas com eles. Como que o núcleo do nosso ser, você não alcança ele nunca, né? Porque é formado lá com 1 ano de idade, a partir de onde você nomeia a realidade externa, quando você dá o nome ao seu corpo de um eu, né? Mesmo que não dê o nome falando, né? Aquele garotinho que procura ele no espelho não fala assim, pai, achei meu eu, aquele ali é minha imagem. Ele não fala isso nunca, né? Ele acalma o delírio, não procura mais, mas ele identificou. Por causa disso que ele vai falar depois, pai, né? Então, forma-se no núcleo da gente, numa raiz interna que o Freud chamou de inconsciente. Tá? A nascente, né? É a nascente das demais coisas que do ponto de vista da imagem, né? Porque até ali, a criança que anda em pé, que não adquire fala nenhuma, o negócio desse garotinho que a gente mostrou aqui de 8 anos, ele é um animalzinho, igual um cachorrinho, senta para lá e para cá, né? Se for estranho, ele reclama. O corpo dele é bem constituído, até ficar em pé ele foi. Depois que a necessidade de reconhecer o corpo para constituir em mim a linguagem, isso ele não alcançou.
1000 vezes já tentaram romper o fio, ela, né, a Virginia, né? Mas, embora os elos fossem diferentes, havia neles uma relação indestrutível, tá? Ó, os fios que levam, né, ao ponto original. Tá? De uma nascente, né, de um ponto original, emanam todas as nomeações que vêm para depois, né? E um ponto que você não resgata nunca, né? 1000 vezes já tentaram romper o fio, mas, embora os elos fossem diferentes, havia neles uma relação indestrutível nesses fios, né? E o fio ia encompridando cada dia que passava, crescido a cada instante de mais uma parcela de vida. Bonito isso, né? Aqui, Clarice, você que está pesquisando a psicanálise, ô, Kátia, tá ruim a net? Vou perguntar, tá ouvindo bem, Christian? Estou Você ouvindo bem. Bem. é bom que Agora tem um eco. é por causa do microfone. Quando alguém reportar que está ruim, às vezes a minha voz é que está ruim. Igual eu vi um dia que, depois de meia hora, sem ninguém ouvir nada, alguém falou, Delma, você não tá, ninguém escuta nada. Agora quem disse, a Kátia. A Kátia É, à medida que você, à medida que você está falando aí, Adel, eu estou pensando no texto que eu estou escrevendo, é muito interessante. E eu penso o tempo inteiro que o menino é o pai do homem. Isso aí é isso uma aí, coisa muito certa, durante uma vida inteira. Só que eu estou uma maneira um pouco diferente de interpretar. entendi. Então aqui, né? Ela vai dizer que o fio foi se compridando e compridando cada dia que passava, crescido a cada instante de mais uma parcela de vida, né? Mais uma parcela que ela viveu essa noite no Pacama com o Rogério, tá? Teve mais uma experiência chocante, né? No caso aqui. Chegava a senti-lo dando voltas e mais voltas em torno do seu corpo numa sequência sem começo nem fim. Sentir o fio, né? Como se estivesse tudo emaranhado. Ali escreve sobre a ruptura do núcleo do ser quando Virgínia, a Virgem, se entregou a Rogério, tá? Por isso que fala alucinação, né? A Maria G se matou quando teve uma ruptura no núcleo, né? Quando acontece ruptura no núcleo do ser, a pessoa enlouquece. É o Schreber que teve o delírio, a loucura, né? Tá? Quando futuca muito lá no íntimo, né? Lá no íntimo. Naquele lugar que ninguém pode botar o dedo, né? Foi meter o dedo no inconsciente, né? Havia narrado antes uma experiência, uma afetiva com a Lívia, né? É a outra menina. Não pense mais nessa noite, prosseguiu ela escrevendo, e não completou a frase. A dança era antiga e exaustiva, justamente porque ficara de fora, desejando participar e sendo rejeitada. Tá vendo? Desejando, né, participar e sendo rejeitada, criou o impulso para entrar, né? Entrou na roda, né? E rejeitando-a para logo em seguida esforçar-se por entrar. Admitiram-na finalmente, na ciranda de pedra, né? Mas era tarde demais. Tarde, jamais aceitaria o passo. Não pense mais nesta noite. Eu estava triste e queria esquecer certas coisas, mas foi inútil. Procurarei outros meios. Ela usou para esquecer, ela agora está rejeitando, né? Escreveu de um arranco e não chegou ao fim da frase. Então, o bilhete que ela deixou foi esse. Esqueça que você me comeu, né? Eu estava triste, queria esquecer certas coisas. Não consegui. Procurarei outros meios de esquecer. Não chegou ao fim. Mordiscou o lápis, que outros meios? Rogério gostava das palavras claras e era difícil falar com clareza. Releu as últimas palavras e acrescentou devagar, que me façam esquecer o que deve ser esquecido. Então, na cabecinha da Lígia, né, ou dessa menininha Virgínia, tinha uma paranoia de origem, que é a paranoia que incomoda todos nós, né? Alguns não, alguns são mais estáveis, outros isso atormenta demais, né? Quando é uma criança adotiva, enfim, aí eu não vou dizer, né? Cada um tem a sua paranoia, né? A paranoia é uma coisa completamente individual também, né? Achou o bilhete confuso, tolo, mas ali já estava o suficiente para que ele não se sentisse o responsável.
Então, ela assumiu a responsabilidade, né? Foi eu que quis dar, tá? Eu vim para a cama com você, você não tem mais nada comigo, não vou te cobrar, né? E aí, Rogério, vai casar ou não vai? Pô, se eu estive na sua casa ontem, né? Você me comeu, eu pensei, aí, aliança. Pegar no pé do cara, como se fosse, você não tem responsabilidade nenhuma, Rogério. Tchau. Para sua vaidade, poderia até dizer que algum amigo do clube. Hoje uma menina se matou por minha causa. Até isso ele podia dizer lá, né? Mas, no fundo, embora se sentisse obscuramente magoado por ter sido posto tão à margem, no fundo se sentiria um grande alívio. Não tive nada com isso. Pousou o lápis sobre o bilhete e ergueu-se. É a última vez que escrevo. Tudo era a última vez. E este pensamento a fez estremecer. Abraçou-se a si mesma com força. Estou viva, ainda há esperança. O calafrio foi passando. Relaxou os músculos, mas não vê que é tudo um nojo. Não vê que é tudo um nojo? A diferença de paranoia para neurose, do ponto de vista do narcisismo, Kátia, a gente não faz a distinção não, tá? Quem faz a distinção é a psicanálise clássica, que não reviu tudo a partir do narcisismo. Vamos falar assim, a criança vai crescendo lá até os 5 anos, aí forma um menininho, menininha. É raro que se forme um paranoico, um psicótico, um perverso, assim, na criança pequena. É raro, né? Você vê um menininho assim, é seu filho, sua filha, suas irmãzinhas, aluno na escola, todo mundo, ninguém vê. Se Bolsonaro depois disse que ele é doido no futuro, um dia ele foi 5 anos de idade, ele era normal igual aos outros. O Lula, quem diria que ele fosse ser quem ele se tornou? Em todos os 5 anos, as crianças são quase todas iguais. Então não tem estrutura assim definida, não. Adquirir o narcisismo ali é você observando o caminho que for seguindo, né? Por isso que os pais têm que estar um pouco atentos também, porque se você deixar o desviante e seguir a vida inteira por um caminho que não tem volta, tá? Então a pergunta da Kátia, assim, paranoia, quer dizer, você está vendo aqui uma escritora escrevendo de uma mulher que parece completamente paranoica. Por quê? Porque o maior segredo da mulher, assim, a maior invasão que pode ter, né, é mexer no sexo dela, né? Ela autoriza isso no momento sublime, né, uma experiência e tanto, né? Ela não se entrega a qualquer um. Mas teve essa experiência que ela está bem, assim, tomada aqui, né? Então, nós chamados que distribuem nos grupos, assim, a primeira experiência sexual da mulher, quem é mulher aqui no grupo, e não deve ter poucas, né? Assim, que teve já uma relação sexual, que tem isso aí, né? Quando é a minha primeira vez? Essa pergunta, tá? Quando você deixou, quando você concedeu. Esse momento aqui, então, Kátia, minha professora aqui de psicanálise falou assim, Adelmo, quando eu saio aqui da escola 10 horas da noite, com uma bolsa assim, olhando para um lado para o outro, quem me vê vai pensar, a professora Tânia é paranoica. Claro, às 10 horas da noite sozinha, saindo na rua, eu olho para todo quanto é lado, né? Parece um assaltante, uma pessoa com medo de ser estuprada, né? Uma mulher, principalmente. Então, essa categoria de paranoia, Kátia, é muito, assim, preconceituosa, né? Você também é paranoica em certos instantes. Então ela continua, não pense mais nessa noite, prosseguiu ela escrevendo. Ah, Rogério gostava de palavras claras. Hoje uma menina se matou por minha causa. Pousou o lápis sobre o bilhete e ergueu-se. É a última vez que escrevo. Tudo era a última vez. E este pensamento a fez estremecer. Abraçou-se a si mesma com força. Estou viva, ainda há esperança. O calafrio foi passando. Relaxou os músculos. Mas não vê que é tudo um nojo? Tá? O que é um sexo, né? Um homem com uma mulher na cama? Tem oral, tem um monte de coisa, né? Um nojo, né? Quando lembra depois, então, né? Com um homem estranho, né? Ficou repetindo a si mesma. Tinha vontade de se esbofotear, tá vendo? Tinha vontade de se esbofetear. Vou ler aqui o comentário, porque não vou corrigir não, tá, Kátia? Não é correção não, assim, mas fala assim, numa sociedade repressora da sexualidade como a nossa, qual mulher da minha geração não ficou neurótica? Mas fica até hoje, Kátia, sempre ficará, né? Se você tem uma filhinha, qualquer amigo que você vê como ele educa a menininha, ele vai ensinando ela a ter um certo pudor, tá?
A mulher, não, desde cedinho, não vai sendo devassa, né, aberta. Não é a sociedade que reprime, né? A menininha, principalmente a mulher, né, precisa, né, ter um certo cuidado quando, assim, sai com qualquer um desde cedo, tá? Então, não é a sociedade que é repressora. A própria mulher tem uma imagem que ela tem que preservar. Do ponto de vista do narcisismo, Kátia, toda essa estrutura de estudo aí muda completamente. Por isso que a gente vai na Lígia, né? A gente vai no Machado, vai nos pensadores. O recato é correto, é isso. Então, é isso aí. Você mesmo se reprime, tá? Você não sai por aí assim, doidona, né? Com os peitinhos de fora. É essas coisas, Kátia. Você mesmo tem que se conter. E eu também, né? Bom, então, continuando, a repressão social, ela existe lá fora, mas eu internalizo ela para eu mesmo me vigiar. Tá? O Freud, Kátia, foi muito bem até 1914. Ele achava que a sociedade que era repressora e que a pessoa era doente. Depois ele descobre o contrário. É a pessoa que tem que se fazer doente, ou precisa se conter e adoece, não sabe adotar uma válvula de escape, não conjumina de tal maneira a encontrar um namorado adequado, essas coisas, né? Por que a Lígia criou essa personagem, Virgínia, que vai se entregar a um homem que ela nunca viu antes? Tá? A questão é essa, né? Bom, aí continuando, Daniel, que mas não vê que é tudo um nojo, ficou repetindo a si mesma. Tinha vontade de se esbofetear, tá vendo? Você faz uma coisa, depois tem vontade de dar uns tapas na sua própria cara. E ela foi porque quis, né? Pensou em Daniel, que fora ao encontro da morte, como aquele pássaro que viu um dia se projetar como uma seta em direção ao sol. Que aqui em cima ela justificou, né? Era o momento que eu estava carente, né? Eu queria esquecer muitas coisas, tá? Não pense mais nessa noite. Eu estava triste, queria esquecer certas coisas. Então, é como se assim, eu te usei. Fui eu que te usei. Não vou cobrar por isso. Como que a Lígia coloca uma mulher assim. Tá vendo, Micaele? Como é que a Lígia coloca uma mulher do ponto de vista da responsabilidade, né? Ela não sai fazendo de vítima do machismo, me comeu, me abandonou, assim, não. Ela também diz assim: eu quis fazer isso, tá? Achou o bilhete confuso, tolo, mas ali já estava o suficiente para que ele não se sentisse o responsável. Isso aqui hoje, feminismo hoje, sai matando um homem desse, a mulher é vítima. Lançou um último olhar ao quarto. É que Daniel acreditava em Deus. Aqui, ela tem reminiscências de criança, da infância dela, tá? Aqui, ó. Pousou o bilhete, no, mas pensou em Daniel que fora ao encontro da morte. Daniel se matou porque ele deu um tiro no ouvido, né? O que ele fez engravidando uma mulher que ficou abandonada, enlouqueceu, tá? Ele, como médico, aplicou uma injeção nela, ela morreu, estava louco, e ele dá um tiro no ouvido. Então, o drama social que ela repete está aqui, né? Ele se, foi, quer dizer, por causa disso ele se matou, mas eu não vou me matar, né? Lançou um olhar ao quarto, é que Daniel acreditava em Deus. Era mais fácil morrer acreditando em Deus. E se você levar a mulher do outro homem para a cama, você morrerá. Está na Bíblia, né? Apanhou a rosa vermelha de que Rogério, em meio à luta silenciosa, lhe arrancara do peito e atiraram na mesinha ao lado da cama. E só então notou na mesa uma pequenina imagem. Que santa seria aquela? Conhecera ela, conheceu muitas no colégio de freira, né? Mas só se lembrava de algumas desde que tinham todas as mesmas feições. As roupas é que variavam, e não estava reconhecendo aquela roupagem. Que santa era aquela? Tocou-lhe de leve com as pontas dos dedos. Podia explicar-lhe que não tinha fé, mas não tinha culpa disso. Eu estou sozinha. Me dê a sua mão. Sentiu a boca salgada de lágrimas e não teve forças para prosseguir. A santa tinha nos olhos cor de violeta, aquela expressão piedosa de quem acredita, mas não pode fazer nada, absolutamente nada. Aqui o grito dela seria o seguinte: diante da santa eu não sou mais virgem, tá? Confissão de culpa dela aqui, né?
Saiu do apartamento e fechou sem ruído a porta. Então a porta do apartamento vizinho, onde mora Letícia, né? Se descerrou devagar. Pronto, é ela. A última pessoa do mundo que queria ver era Letícia, mas foi firme ao seu encontro. Não devia fugir de mais esta provação. Indo embora assim, tão em surdina, a Letícia tentou namorar com ela. A Letícia é uma homossexual, né? E gosta de mulheres. Teve um capítulo aqui, que é o 5, quando a Virgínia chegou lá, a Letícia estava com a namoradinha lá, uma estagiária, né? Nesse apartamento vizinho do Rogério. Então, ela chega e fala, enciumada e já acusando, né? Indo embora assim tão cedo, porque ela tinha visto o casal sair na noite anterior, né? Lá na casa onde teve o Natal. Indo embora assim tão em surdina, exclamou Letícia, afastando-se da porta para deixá-la passar. Venha antes me desejar um bom dia, boneca. Ela chama sempre de boneca. Virgínia sentou-se diante da lareira apagada. Inclusive, essa palavra é pejorativa, assim, boneca, né? Quase que putinha, assim, garota, né? Vem comigo, garota, né? Tratava ela assim, dessa maneira. Virgínia sentou-se diante da lareira apagada. Vamos, pode começar. Fale tudo que vier à cabeça, né? Pode xingar à vontade. Tentou dizer no silêncio passivo, mas Letícia não tinha pressa. Sentou-se no chão, enrolou até os joelhos as calças do pijama e começou a fazer uma massagem no tornozelo. Repentinamente arrancou uma sandália e estendeu a massagem até o pé. Seus movimentos eram calmos e metódicos. Então, ela desenha a personagem aqui, Letícia, dessa maneira. Vai fazer uma massagem enquanto conversa. Então, disse afinal, está satisfeita, hein? Ah, foi bom para você? Virginia encarou-a. Sentia aqui a Lígia está criando um diálogo social, né? Ela está mostrando como é a intimidade e como é que você é visto fora disso, né? Ah, repercute, claro, em cada um de nós o que ela está dizendo aqui. Saiu da casa onde tinha ido, né? Saiu sua filha com o namoradinho, entraram no quarto, depois saiu de lá. Você sabe que está namorando. Eu não começo a perguntar essas coisas, né? A menos que tenha alguém interessado. Mas a Lídia joga de propósito esse diálogo para ver como é que é a questão do sexo, né? Entre humanos, né? Virginia encarou-a. Sentia agora a necessidade de se humilhar, mas se humilhar ao extremo. Contar com minúcias toda a sua miséria. E nem de orgulho nascera, pois o orgulho era profundo, mas sim nasceu da vaidade, que era superficial. Aqui ela distingue, né, o orgulho como um sentimento profundo e a vaidade como algo superficial. Mil vezes se curvava no colégio diante do confessionário, contando apenas o que lhe convinha contar. Tá vendo? Amo a Deus sobre todas as coisas. Nunca desejei o mal do próximo. O padre insistia generoso, queria perdoá-la. Ela se fechava como uma ostra. Agora tinha diante de si o confessor inimigo, Freud, né? Parece que aqui, Marcos, você está acompanhando assim, ali já traça um paralelo com a psicanálise, porque nas confissões, no consultório de Freud, onde você fala essas coisas, não para ser julgado, mas para passar por um reordenamento interno, como ele disse lá em cima, né? Quando vai crescendo, passa por um reordenamento, mas ali já põe o confessor como alguém inimigo. Ó. E você abriu o jogo para o analista também, os seus segredos, como é que você fica depois, né? Alguém sabe, eu falei, né? Então nem tudo você fala, né? Fica igual uma ostra. Nem você pagando caro ao analista, você vai lá, mas não fala, né? Tá acompanhando, Kátia? Tá conseguindo o som? Tá bom? A Kátia entrou no grupo, assim, ela trabalha com... Tá ótimo, tô Tá, ouvindo bem, sim. Tá tudo que bom. bem. Você imagina, assim, que você recebe, não, tem alguém que, numa briga de casal, ou tentou suicídio, assim, quem trabalha nesse limite, né? Aqui tinha uma moça antes que trabalhava com penitenciária, Kátia. Gente que cometeu crime por causa dessas situações de amor, né? Então, ter uma formação na psicologia é bom que você fica mais neutro um pouco, você vê aquilo e analisa de fora, né?
Aqui o Freud diz que o confessor, quer dizer, olha o nome que ele usa, é igual o Machado aqui, ele usa a palavra ambígua, né? Confessor ao mesmo tempo inimigo, né? Está no confessionário, quem está ouvindo, tá? Está ouvindo uma coisa que ele pode usar contra mim, é isso, né? Era chegada a oportunidade. Ela está fazendo esse jogo com a Letícia, né? Chegou, ô, Letícia, eu não amo o Rogério. Fiz isso só para me estrangalhar. Fiz assim a frio, entende? Consegue imaginar uma cena dessa? Devia estar muito mal para ser amada dessa maneira, a frio, né? Senti o ego assim, bom, pelo menos eu estava no lixo, mas alguém me gostou de mim e me levou para a cama. Letícia interrompeu a rápida estrangalhar, porque ela está em ciúme, né? Não, minha boneca, não me vem agora fazer a trágica. Aliás, fica bem esse ar assim pisado, tão batido. Mas confessa que no fundo adorou a experiência. Crispou a boca. Você não me ilude mais e nem me comove. Aqui, para quem está acompanhando, assim, que conhece casal homossexual, é um pouco assim, tá? Boa noite, Adelmo. Boa noite, meu. Quando fala que no homossexualismo, assim, elimina o machismo, reduz o machismo, negativo. Que a Letícia, que, né, tinha namorado com ela a noite anterior, a Letícia pisa mais do que, né? Tá? Nas palavras da Lígia, né? Nada disso, minha boneca. Não me venha fazer a trágica. Você lá fazer amor com ele, agora vem aqui chorar no meu ombro, né? No fundo, você adorou a experiência. Você não me ilude mais e nem me comove. Virgínia fechou entre as mãos geladas a rosa vermelha. O cansaço intenso lhe travava a língua. Seria bom se a lareira estivesse acesa e se Letícia lhe dissesse ao menos uma palavra neutra, tá vendo? Não precisava ser de amor, assim, vem, querida, fala tudo, não vou te julgar. Não, mas pelo menos que fosse neutra, né? Mas ela pisou. Sacudiu-se. Novamente o gato comodista ressurgia pedindo num espreguiçamento a almofada, o afago. Contraiu os maxilares e recomeçou. Ele usa uma metáfora aqui de um gato, né? Como se ela fosse esse gato, não tinha esse gato ali, né? Gato comodista. Queria um espreguiçamento em alguém. Um afago ela queria, né? E não um tapa na cara. Abandonei minha mãe no momento em que ela mais precisava de mim. Ela começa a abrir o verbo, tá? A Virgínia faz a Lígia faz a Virgínia, tá? E quando ela saiu da casa da mãe para ir morar com as irmãs, a mãe ficou sozinha e daí a pouco morreu. E o pai também. O tio, que não era nem pai, né? Melhor dizendo, o que era tio, na verdade, era pai, suicidou-se. Então ela diz a confissão dela aqui de culpa, tá? Abandonei minha mãe no momento em que ela mais precisava de mim. Era demente, mas muitas vezes me reconhecia, e no fim eu sei que quis me ver, eu sei. Mas lá tudo isso era feio, pobre, e eu queria o conforto da casa do meu pai, que era rico. Que ela pensou que era o pai. Umedeceu os lábios ressequidos e prosseguiu rapidamente antes de ser interrompido. E vai soltando tudo que vem à cabeça, né? Você também deve saber que tio Daniel é que era meu pai. Todo mundo sabia, né? Verdadeiro. Muitas vezes vejo agora que ele tentou me confessar isso, mas eu o detestava, tanto que ele achou melhor nem falar. E acabou se matando. A bala entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Não pude fazer nada por ele. E nem por Luciana, que atormentei até o fim. A ela, que lutara para que a vida em nossa volta tivesse um aspecto menos miserável. De repente, tudo que ela viu ao contrário, ela vê de outro modo agora aqui, tá? Essa Luciana, ela suspeitava que tinha interesse no pai dela, que a mãe morresse, que era empregada, né? Por que tinha interesse? Porque a empregada via um homem, um médico, cuidando de uma moribunda que estava louca, não tinha utilidade nenhuma. E aí ela passou a ambicionar, na visão da Lígia, da menininha Virgínia.
Mas agora ela mudou tudo. Ela falou, não, mas pelo menos ela cuidava, ela mantinha limpa, ela penteava a mamãe, né? Nem por Luciana, que atormentei até o fim, a ela que lutara para que a vida em nossa volta tivesse um aspecto menos miserável. Tentou ajudar da melhor maneira, né? Vestia e penteava minha mãe para que ela não parecesse tão sinistra. Sempre roubava alguma flor de um jardim para enfeitar a mesa dele. Fez uma pausa. Otávia ouvia a própria voz, ecoando, tá? Falava para si mesma, né? Então levei a inquietação para casa, onde pensei ser bem recebida. Lá fui atormentar Natécio com minha presença. Ele queria esquecer e eu não deixava. E eu com os olhos do outro, com o andar do outro, lembrando a traição, ressuscitando tudo. Aqui é quando a Maria Homem tem um áudiozinho muito bonito, um vídeo, onde ela fala assim, a luta do eu contra o eu. Tá? Deixa de ser o eu contra a sociedade, assim. Toda a meleca interna que eu tenho na mente, que eu fiz e também tive que aguentar, né, para ser forte, né? Assume uma parcela da culpa. Não quero ouvir mais. Chega, ordenou Letícia erguendo-se. Pensei que você vinha muito satisfeita com a noitada e pronta para recomeçar. Essa Letícia é igual aquelas pessoas frias, assim, sem sentimento. E me aparece desse jeito. Não precisa se justificar, não estou lhe pedindo explicações. Durma com quem quiser, mas tenha depois fibra suficiente para aguentar as consequências. A verdade é que a Lígia que escreveu tudo, né? Ela criou nela mesma essa visão que eu também tenho que ser forte para aguentar as consequências, né? Que idade mental é a sua? Tem 10 anos? Quis então me agarrar a vocês, mas vocês me recusaram. Você recusado? A Letícia atirou na lareira o cigarro ainda inteiro, mas se todos a disputamos, e o que fez a minha boneca? Ouça, Virgínia, não sei ao certo o que você está querendo agora, mas aviso que não espere muito de mim, tá? A Virgínia não queria alguém apaixonado assim, né? Então pensei que pudesse arrasá-los, e só arrasei a mim mesma. Voltou o rosto para a parede, a fim de que Letícia não a fizesse chorar. Mas arrependeu-se do gesto, e lhe exibiu os olhos molhados. Quero que me perdoe. Letícia deu-lhe bruscamente as costas e chutou a sandália. Porra! Que conversa mole, porra! Só não falou isso, né? Igual um homem ou, sei lá, alguém. Alisou os cabelos com gestos controlados. Você não calcula. A Lígia sempre mostra aqui, Kátia, desde menininho, tem um outro conto chamado Garotinho, é o menino. A Lígia sempre mostra que você tem que ser forte. Desde cedo. Tem outro garotinho, um chamado Biruta, do cachorro, né? Que rouba o cachorro do garoto, ele fica sem nada, eles vão para uma festa, deixa ele sozinho em casa. A Lígia mostra o tempo todo assim, a formação através desse enfrentamento com esse abandono, né? Você não calcula o quanto detesto estas cenas de perdão e de lágrimas. Fique aí que eu vou fazer um café e veja se para de chorar, hein, porra. Merda. Cala a boca. Virgínia pôs-se a seguir os movimentos de Letícia andando pela copa, e como estivesse só com uma sandália, era estranho o som daquele único pé calçado batendo no lajedo. Lembrou-se de uma história que Daniel lhe contara, a história do homem de uma sandália só. Ele perdera a outra e então andava apenas com uma. De repente, ela vendo aquilo, ela começou a lembrar de outra coisa que falava. Ela tinha esses escapes dos momentos, tá? Tinha uns escapes, né? Vendo isso, numa cena estranha, sempre agressiva, né? Num desconforto, ela começa a viajar um pouco na elucubração mental. Em vários contos ela mostra isso. Lembrou-se, de repente, do sonho da véspera. Seguia por uma estrada meio nebulosa e tinha tanta sede que já ia cair num desfalecimento quando vislumbrou um homem debaixo de uma árvore. Ao lado dele havia 2 cestos, um com laranjas e outro com limões. Comprou-lhes todas as laranjas, mas quando avidamente se atirou à primeira, sentiu-a intragável.
com o amargor do fel, mas são limões, disse o vendedor. E nesse instante viu um homenzinho, aquele mesmo que adivinhara encarapitado no guarda-roupa de Frau Herta, e que agora se balançava no último galho da árvore. Tinha um extravagante chapéu de 3 bicos e calçava os sapatos de Letícia, aqueles sapatos de camurça vermelha. Sempre são limões. Aqui é uma parábola, né? Eu acho que é da Bíblia, isso aqui. Tem que perguntar. Tinha uma colega do grupo que ela conhecia tudo da Bíblia, de cor e salteado. Aquela do limão e laranja, né? Disse ele, com um sorriso astuto, que você pega uma e pensa que uma é a outra. Rodava nas mãozinhas ágeis uma laranja cor de ouro, sempre são limões. Seria então esse o sentido de sua cantiga de infância, lá embaixo de uma árvore, um homem verde laranja e outro verde limão. Pega o limão e faz a limonada, essa história, né? Pronto, beba isso. Pediu Letícia ao entrar na sala. Trazia uma xícara fumegante. Daqui para casa, eles devem estar estranhando a sua ausência. Se quiser, dou o telefonema. É porque aqui a Virgínia, por enquanto, não tinha família, não tinha a casa dela, morava na casa com as irmãs, né? Então ela ficava nesse jogo. E essa Letícia já tinha oferecido a ela morar com ela. Quer vir morar comigo? Eu tenho dinheiro suficiente, eu ganho bem. Ao pousar a xícara no degrau da lareira, Virgínia notou que no meio das cinzas um pequeno embrulho de papel de seda branca atada com fita dourada. Ou seja, ela tinha comprado um presente de Natal ainda para a Virgínia, né? A Letícia. A fita e o papel estavam tostados. O pacote fora tirado ali quando o braseiro ainda não estava completamente extinto. O meu presente. Baixou o rosto com receio de que sua expressão denunciasse descoberto. Ela descobriu, a outra não disse, mas fica tudo assim, o dito pelo não dito. Não, não vou para casa. Agora eu quero o mar. Precisa, sim, de tanta água para se lavar dos pecados? A Letícia não perde a chance de dar uma bordoada, tá vendo? Letícia perguntou, arrancando a outra sandália. Sentou-se, recolhendo as longas pernas. Recomeçou a massagem lenta no tornozelo. Ainda estava lendo o convite que lhe fiz. Vem morar comigo, ó. Terá toda liberdade, é claro. Liberdade até de me ignorar naquele seu estilo cordial, é claro. Você é cordial, hein, boneca? Virginia interrompeu a suplicante, porque estava humilhando muito, né? Mas eu gosto de você, Letícia. E eu te amo, percebe agora a diferença? A Letícia queria ela como mulher, né? Por isso que ela estava com esse ódio todo. Deu uma risada estranha, que soou como se viesse de um outro ponto da sala. Mas não precisa ter pena de mim. Vou tirá-la do meu pensamento com toda a simplicidade. Amor prático, né? Disse, baixando o olhar para o blusão e pegando algo invisível com as pontas dos dedos. Ó, como eu vou fazer com você, ó. Pronto, joguei fora. Assim, viu? Reserve sua piedade para Conrado. Ele se magoou mais do que eu. Ele tem Otávia. Otávia? Letícia inclinou-se para Virgínia e tocou-lhe no ombro. Tinha no olhar uma expressão maligna. Escuta, minha boneca, por que será que a gente tem que lhe dizer tudo assim, com tantas letras, todas as letras? Então ainda não sabe? Hein? Seu amado nunca conheceu mulher alguma, meu caro irmão, é impotente. Entendeu agora? Ele é impotente. O irmão dela, que tinha todo um jeitinho assim, né? Mas era impotente. Ela tinha interesse nesse Conrado, a Virgínia, né? Era apaixonada por ele. Por isso que ele nunca avançou para cima dela. No silêncio, Virgínia pôde ouvir o tic-tac do relógio que parecia estar debaixo do assoalho. Quis falar, mas a língua se lhe travou na boca. Como você é criança, prosseguiu Letícia, acariciando-lhe o queixo. A vida já andou esfregando seu focinho, como se esfrega o de um cachorrinho novo que insiste em sujar o tapete. Aqui é aquele treinamento que você faz com o cachorrinho, para ele não sujar o tapete, né? Esfrega a cara dele na bosta que ele cagou, na urina. A vida já andou esfregando seu focinho como se esfrega o focinho de cachorrinho novo que insiste em sujar o tapete. Olha como é que tem no ser humano. Esfregando a cara dele nas merdas que ele faz, né? É um lindo focinho.
Mudou o tom de voz e ergueu-se. A Lígia, sinceramente, viu? A Lígia era casada esse ano, tinha um neném, nasceu esse ano de 1954, né? Ela não economizava nas palavras, não, tá vendo? Hoje diz assim que as mulheres não eram autoras, porque tem que ser muito corajosa para escrever um livro desse, tá? Não é machismo que impediu a mulher de escrever, tá? Olha o que ela escreveu ali. Você tem que ser muito corajoso para escrever isso, né? Porque quando você põe isso no papel, você tem medo que as amigas, né? Ou a sociedade, ou quem quer que seja. E, cara, você escreveu aquilo lá porque você está mal, você está doente. Adelmo, para de escrever esses textos, você está doente. Em vez de cobrar. A vida já andou esfregando o seu focinho como se esfrega. O que aconteceu, Lígia? Você escreveu aquilo. O Gofredo, seu marido está te tratando mal assim? Porque se o escritor escreve isso como uma forma de dar um tratamento à subjetividade de alguma maneira, né? Não significa que ele esteja dessa maneira na realidade. A vida é isso, né? A vida é você ter toda hora o seu focinho esfregado contra a meta que você faz, tá? A vida é isso do início ao fim, né? Tá? O tempo todo que você comete um erro, tem alguém te criticando. Mudou o voz e ergueu-se. Olha, se não quiser voltar para casa, fique aqui mesmo. Não se preocupe comigo, que saberei respeitá-la. Se você não quiser nada comigo, pode morar aqui. Teve um gesto brusco. Você precisa crescer, boneca. Um dia qualquer, no meio de um pensamento, de uma palavra, você descobrirá de repente esta coisa extraordinária. Cresci, deixei de ser infantil. O que não vai impedir que o acaso ou Deus dê a isto o nome que quiser. De vez em quando, a governe como uma casca de nós no meio do mar, mas reagirá de modo diferente. Está compreendendo? É quando você perde toda a ingenuidade, né? Se torna a pessoa dura, né? Enfurnou as mãos na cabeleira eriçada e a passos lentos foi se dirigindo ao quarto. Arrastava os pés descalços como uma velha. Foi dormir. Tomei não sei quantas pílulas e o sono só veio agora. Aqui que está o segredinho dessa história toda, ó. Ela é durona e tudo, mas ela veio à base de medicamento, né? Se você for mais sensível, você não toma medicamento, você é mais humano, né? Ah, e por falar em mar, não, boneca, não seja complicada. Use minha banheira mesmo. Depois, se quiser descansar um pouco, interrompeu a frase e teve um riso seco. Não, não tenha medo de mim. Ainda me resta uma certa dignidade. Virginia ouviu a cama estalar sob o peso de Letícia, desabando sobre ela. Depois não ouviu mais nada. Entrelaçou as mãos no regaço e ficou a olhar a pequena caixa tostada, quase escondida nas cinzas. Presente de Natal que a Letícia tinha comprado para ela. Viu ela sair da festa de Natal, né? De mão dada com o Rogério, para o apartamento vizinho. E esse capítulo é o 7. A gente lê, pede aos colegas que lê, a gente lê devagar, comenta dessa maneira que comentei, para mostrar que a psicanálise que eu falo do Freud, aquilo que você fala, escondido, que ninguém escuta, dentro do consultório do psicanalista, o escritor literário fala escondido, porque ali não é na primeira pessoa, não é eu que estou falando, ela fez um personagem, ela se esconde atrás de personagem para falar da mesma maneira, só que não é escondido no consultório. A Lígia jamais precisaria fazer análise. Tá? A Lígia é uma escritora inteligente que descobriu que fazer análise ela fazia escrevendo para o leitor ler. Meu analista é o leitor que me lê. Né? Não a mim, Lígia, mas a tragédia humana. Né? Como a Clarice de vez em quando fala, a vida como ela é, e não como devia ser. Então, entra na intimidade da pessoa, mostra a vida acontecendo, e aí a pergunta vem agora assim, eu botei lá no grupo assim, depois do narcisismo, depois da descoberta do narcisismo, não tem mais análise, né? E como a Lígia tem um narcisismo sob controle, escrevendo assim, descobriu a vaidade, né? Junto com ela estudou toda a obra do Machado, ela disse, né?
mesmo que não tivesse estudado, assim que você tem a concepção do narcisismo na mão, você não precisa mais fazer análise. Tá? Porque ela passa a analisar a partir dessa perspectiva. E é assim que ela escreveu esse conto, né? A relação de vaidade do Rogério, né? O interesse dele por ele mesmo, levar a mulher para a cama e depois, tchau, tô indo para jogar um tênis. Se ela teve alguma esperança de que com ele, depois ela fosse ter alguma proteção, ela viu que ele não tinha interesse nenhum nela. Acordou disso aí, né? Pelo bilhete que ele deixou para sair, ele viu, ela sentiu isso, né? Porque também não é tão determinístico assim. Vamos também pensar assim. Ele foi jogar o tênis, daí a pouco ele chega, e agora, vamos almoçar? Né? Mas era toda romântica, queria que ele tivesse aí de manhã cedo, né? Não saísse tão friamente. Essas coisas da vida, né? Se você souber aguentar o supapo, você depois questiona, vem cá, eu vim dormir, você quer alguma coisa ainda comigo ou estou descartada? Né? Mas não vou entrar por esse caminho, porque você começa a entrar em muitas bifurcações. O caminho que ele já botou nesse capítulo foi esse, né? O cara saiu, ela ficou sentida. Adelmo, mas Fala? também tem uma baixa autoestima dela, né? Em relação a tudo isso. Porque, como você falou, ela podia ter acordado, tomado café, ficado ali, esperado ele, né? Ele voltaria, sei lá, ou não, né? Como você disse, para almoçar e tal. Mas ela não conseguiu, né? Porque ela é toda problemática, né? Ela não conseguiu enxergar nada de bom, né? É. Talvez assim, ele também. Eu não sei, você é mulher, falar essas coisas aqui no público, né? Nem para você mesmo, assim, como é que fica. Mas imagina só, toda guardadinha, recatada, né? Como escreveu a Kátia. Tem um sonho, né? Assim, me entreguei uma noite, né? De manhã tem um bilhete frio lá, que ela tinha que ser muito madura, né? E não, né, a autoestima só é muita superioridade do controle interno do sentimento para tomar por menos isso. Como você acabou de falar, vou fazer um café, vou esperar ele for jogar um tênis, né? Tá na hora dele. Mas essa maturidade muitas vezes falha, né? Porque a mágoa bateu, né? Porque, infelizmente, muitas mulheres vivem num conto de fadas, né? Achando que vai achar o príncipe encantado da vida e que tudo vai ser cores e flores como ela imagina, né? Tem várias coisas para a gente analisar nesse ponto de vista aí, né? Não é só uma, né? Duas. Muitos, né? Também nós estamos falando aqui da idade de 50, 60 anos. Imagina a menina de 20, tá? Aqui a gente não pode voltar à cabeça de 20. Quem era eu nessa época, quando eu, né? Tá? Então, assim, tem aquele momento também que toda essa experiência que temos não existia naquele instante, né? Você acredita que nesse caso aconteceria um pouco de narcisismo da parte dela? Não, o que a Lia está botando é a necessidade de saber sempre superar, né? Ela trabalha sempre por esse mecanismo, Ellen. Desde todos, já vimos isso em muitos contos. Vê a decepção, que é elemento de maturidade. Também há um crescimento aqui, quer dizer, ela não ia querer um caminho dessa maneira, de um homem que pega uma aqui, pega outra ali. Esse Rogério, na verdade, ele não queria nada com ninguém, né? Então, ela, assim, não é esse caminho que eu vou querer. Ela foi ali numa noite que estava muito mal, né, que no capítulo anterior mostrou, aceitou uma fuga, né, porque ela se sentiu muito hostilizada no ambiente, dando em cima dela tinha um monte, né, marido da Bruna, enfim, a gente leu aquele capítulo, ela saiu mal, não foi? Agarrada a ele, né? Inclusive, o capítulo termina tão malvado aqui, a Lígia, que assim que ela está saindo de casa, de braços dados com o Rogério, a Lígia põe aqui, ó, um cão perdido passou apressado junto dos dois. Lançou a Virgínia um olhar de A desespero. Virgínia é um cão perdido Mas o nesse momento, entendeu? Então tem muita coisa para analisar, assim, aí, se a gente for fundo mesmo, né? Nessa história, mas tranquilo. a Lígia põe, né? A Lígia não perdoa, não. Saíram os dois de mãos dadas, né? À noite, olhado pelas costas. A Letícia, vendo eles irem um para casa, né? Ela para casa dele. Ela saiu igual um cão perdido. Um cão perdido passou apressado junto dos dois e lançou a Virgínia um olhar de desespero.
Parecia um momento de reconhecê-la. Virgínia, você está saindo com o Rogério, até um cachorro, tá? Mas vendo que se enganara, o cachorro, né, prosseguiu correndo pela rua fora. Virgínia acompanhou-o com o olhar. Ali já tem um cuidado, era deixar esses fragmentos assim no meio do texto, como elemento analítico, né? Até que ponto você vai agir como uma cadela ou um cachorro, assim, nos momentos de desespero, né? Tá? Está chamando aqui a questão, né, da cabeça e da onda. Ali já era uma grande uma psicanalista. Tá chamando, no caso, né, a mulher mostrando que quando ela não tem uma autoestima, quando ela não se preserva, quando ela não se ama o suficiente, porque se você se ama o suficiente, você não vai se entregar para um cara por pura carência ou coisa parecida. Então ela mostra esse lado também, né? O que fazer na hora do pânico, né, Ellen? Tem gente que suicida, né? Ela saiu de lá quase que num suicídio. Tá? Também, assim, a imagem completamente destruída. Quer dizer, quando ela saiu de lá, a gente pode voltar a ler o capítulo anterior. Quando ela saiu de lá com o Rogério, ela sentiu-se resgatada. Ao mesmo tempo, também por dentro, esse sentimento do cachorrinho. Porque aqui ela fala, né? Vitor, traição, traição, tinha essas falas aqui lá atrás. Essas falas tinham lá atrás traição, mas aqui tinha todo mundo dando em cima dela, cobrando dela. Então ela se agarrou ao Rogério como se você está no mar, você joga aquele bote salva-vida. Se agarra na boia. Isso. Esse Rogério também é um safado, né? Que se aproveita da fragilidade, né, da pessoa para... tem muita coisa. Uhum. Muita coisa. Aqui o mundo é mau, tá? Na cabeça da Lígia, o mundo é mau. A Virgínia não perdoa, a Letícia não perdoa, o Rogério também não. Fala, Marcos. A Letícia seria uma espécie de superego ali da Virgínia. Ela arranca o narcisismo a fórceps e aí deixa completamente exposto o eu dela. É o confessor que chamou inimigo, confessor inimigo. Ela não... O que ela escuta, ela bate de volta. Ela não perdoa. Porque o acolhimento de um analista seria você escutar tudo isso e dar colo, né? Ela disse, aqui você não vai ter colo não, minha filha. Aqui vai ser pauleira mais ainda. Fala que eu vou te bater na sua cara. Porque o que eu acho que a Liz não acreditava em análise, tá? Assim, você ficar lá confidenciando com o analista também, querendo colinho, ou interpretação, ela fala assim, você é crescida, né? Você sabe o que está fazendo. A Liz jogou na cara, né? Então a gente vai fazer essa leitura analítica, vamos parar por aqui hoje, 9h30, não vou entrar no capítulo 8, não. É uma leitura densa, tá? Uma leitura pesada, né? Nem todo mundo aguenta, assim, às vezes a pessoa sai. Que desnuda um pouco a subjetividade, quem nós somos, né? Ela mostra, assim, como é o ser humano. A Lígia não tem partido, não, tá? Ela não tem partido, não, assim, homoafetivo, ela vê, a relação homoafetiva. A Letícia é mais violenta do que qualquer um. E com relação a coitadinha, assim, ela mesma diz aqui, a responsabilidade, Rogério, você não tem nenhuma. Então, ela é bem assim, o ser humano adulto tem que saber o que está fazendo. Não tem desculpa, né? Não adianta buscar diagnóstico para usar como muleta. Isso aí. É imperdoável, né? Você sabia o que estava fazendo, né? Você quis sair numa situação complicada com um homem que você não sabia quem era, foi para o apartamento dele, ele de manhã cedo foi jogar tênis, e você desmoronou, foi para a casa que te amou no dia anterior, escutou um monte de coisa na sua cara, que diz que você não tem onde morar, pode morar aqui. É um cachorro abandonado, né? Não sei Uma se tem... situação bem difícil, né? E que o ser humano, assim, eu acredito que o fato de não ter aonde morar, tipo, não ter uma casa, até um cachorro se sente perdido quando ele não tem um cantinho para ele, né? É.
Isso eu acho que incomoda demais, sabe, o ser humano. Eu sei porque eu passei por isso, até conseguir ter minha casa, né? E é complicado, você não sabe, você tem que pagar aluguel, ai meu Deus, é bem difícil mesmo. Então isso daí foi uma maldade muito grande, né, que fizeram com ela. Jogar na... Aqui lembra um pouco o Quincas Borba, né? Aquele cachorrinho lá que é o Rubião, né? Com o cachorro Quincas Borba, né? Assim, como que a vida canina, né? Lá do Filósofo do Barril, que o Machado segue a linha do Diógenes, e tem um capítulo do livro do Machado é assim, a lanterna de Diógenes, procura-se um homem, né? Aqui esse conto serve para ver isso, assim, cadê um homem digno de ser chamado desse nome? A Letícia não é esse ser humano que pisa em cima. O Rogério aproveitou-se e levou para a cama, também não é. Os irmãos dela, nenhuma delas tinha vontade nenhuma de ser agradável com ela. Porque o Machado, nesse capítulo, Lanterna de Diógenes, ele retoma um filósofo grego de 2.500 anos antes, que vivia num barril nu. E o homem é uma merda completa, então, assim, todo homem é suspeito, né? O mundo é uma selva de pedra. E ele criou, então, a filosofia do cachorro, né? Do homem sem casa, que você lembrou agora muito bem aí. É um vira-lata, né? Se puder te tomar tudo, jogar você na rua, fazem isso. Se puder tomar tudo de você e botar você na rua, o banco, se você estiver devendo, assim, a sociedade não tem esse amparo legal, né? Você piorou a sua casa, né? Botou hipoteca no banco, não conseguiu saldar a dívida, foi tratar um filho que estava doente, perdeu o dinheiro com o filho, perdeu a casa. Minha filha, agora você vai morar na rua. Então, esse mundo cão é desenhado aqui também pela Lígia nessa pequena passagem. A gente vai encerrar hoje, que senão estende muito, né? Conversação. Aqui fica à vontade sempre para comentar, né? Micael, está acompanhando? Como está? Veio ultimamente se aproximando, participava do grupo antes. Não sei se está ouvindo agora. Boa noite, Adelmo. Tá bom. Vou começar a despedir, tá? Valeu, Adelmo. Obrigado. Tá, pela leitura, muito boa. Isso aí. Boa noite, Adelmo. Até domingo, né? Até domingo. Boa noite, Deus Adelmo. quiser. Boa noite, Adelmo. Boa noite a todos. Muitíssimo obrigada. Valeu. A gente conversa mais no grupo e no privado, né? Boa noite, boa noite.